Quando falamos sobre a importância da infraestrutura para o desenvolvimento socioeconômico das diversas regiões do país, incluindo as áreas de fronteira, a conectividade é um desses aspectos fundamentais. Nesse mês, por meio do programa Amazônia Integrada Sustentável, foi iniciada a implantação de infovias pelos rios da Amazônia, para promover, então, essa conectividade em regiões mais descentralizadas. Nós vamos conversar sobre esse tema com o Sidney Azeredo Nince, que preside o grupo de trabalho Programa Amazônia Integrada Sustentável, o PAIS. Sidney, obrigada pela participação aqui no Debates para o Brasil do Futuro. Nós gostaríamos de começar essa entrevista, fazendo um panorama geral sobre conectividade, sobre a região onde tal infraestrutura vai ser instalada ou está sendo instalada, e a complexidade dessa ação, já que a região amazônica é muito grande, são infovias, enfim. Um panorama geral a respeito desse tema. Boa tarde, Luísa. Bom, inicialmente eu vou trazer aqui alguns números que representam o que a gente tem aqui dessa conectividade. Em relação às redes celulares, tecnologia 4G, o Brasil tem aí 92% dos seus moradores já com alguma cobertura de redes 4G e 99,6% dos moradores urbanos. O Brasil, 99,6% dos moradores urbanos têm alguma cobertura de redes móveis 4G. Mais especificamente, os estados do Amazonas, Amapá, Pará e Roraima, que são os estados da região amazônica que mais se beneficiarão aí das novas infovias. Também em relação às redes móveis 4G, a gente tem 80% dos moradores e 99,5% dos moradores urbanos com alguma cobertura de redes móveis 4G. Então, na proporção de moradores urbanos cobertos, esses 4 estados, a região amazônica, está muito próximo da média brasileira. Da média não, do valor brasileiro. Mais de 99% da população urbana coberta com redes 4G. Já na questão dos moradores como um todo, ou seja, que inclui uma parte de cidadãos que moram na zona rural, esses 4 estados estão com um índice relativamente pior do que o Brasil. Enquanto o Brasil tem 92% dos moradores cobertos, da população como um todo, os 4 estados têm 80% desses moradores cobertos. Mas a gente tem nesses 4 estados 236 municípios com a rede 4G dos 237. Então, os 4 estados têm 237 municípios, 236 têm redes celulares 4G. E desses 236 municípios com rede 4G, em 196 existem 3 prestadoras de redes móveis, enquanto que em 41 deles, apenas 2 prestadoras de redes móveis. Então, esse apresenta aqui um cenário de conectividade de redes móveis. Em relação à banda larga fixa, de novo, o Brasil tem 46,6 milhões de conexões de banda larga fixa, que dá uma taxa de 23 acessos a cada 100 habitantes, e 89% desses acessos são acessos com velocidades superiores a 34 megabits por segundo. Esse é o Brasil. Os 4 estados, Amazonas, Amapá, Pará e Roraima, têm 1,6 milhões de conexões, com 11,6 acessos por 100 habitantes. Então, a gente percebe que a quantidade de acessos por 100 habitantes desses 4 estados é metade da média brasileira. Já na quantidade de acessos acima de 34 megabits, esses 4 estados possuem aí 87% dos acessos com velocidades acima de 34 megabits, que é muito próximo do percentual brasileiro, que é 89%. Então, a grande diferença em relação à banda larga fixa está na quantidade de acesso por 100 habitantes, ou seja, na quantidade de acesso, na conectividade, que nesses 4 estados a gente está com um índice de metade do valor brasileiro. Esses números,
eles estão disponíveis nos sites da Anatel. Eu vou colocar aqui, são públicos, e estou colocando aqui no chat o endereço de onde pode obter essas informações de banda larga fixa. E agora eu vou falar nos números sobre a conectividade das escolas. Então, em regra geral, em relação à rede móvel, os números são parecidos com a média brasileira. Em relação à banda larga fixa, a gente tem aí uma necessidade de evolução na quantidade de acessos de banda larga fixa. E na questão das escolas, nós temos o seguinte cenário. O Brasil tem mais de 138 mil escolas, sendo 86 mil urbanas e 52 mil rurais. E hoje, 7.500 escolas das 138 mil, 7.500 escolas, 5,5%, não têm acesso à internet. Né? Esse é o número do Brasil. Se eu filtrar agora para os 4 estados, Amazonas, Amapá, Pará e Roraima, né? Que são os estados além da Amazônia, né? Além de estarem na Amazônia, né? Fazem fronteiras aí, a gente parte para uma situação diferente do Brasil. A gente tem 16.400 escolas, mais 11 mil escolas rurais. Enquanto o Brasil tem 86 mil escolas urbanas contra 53 mil escolas rurais, ou seja, tem mais escolas urbanas, bem mais escolas urbanas que escolas rurais, esses 4 estados têm muito mais escolas rurais que escolas urbanas. Então, são 11.480 escolas rurais contra 4.900 escolas urbanas. É quase 2,5 vezes escolas rurais. Então, das 16 mil escolas, 4.400, ou seja, 27%, enquanto o Brasil tem 5,5% sem conexão à internet, esses 4 estados têm 27% sem conexão à internet. E isso, boa parte disso, eu entendo, né? Interpreto que devido à dificuldade de conectividade nas escolas rurais, que apresentam um grande número, né, nesses 4 estados. Então, essas também são informações públicas e que estão disponíveis no site da Anatel, que eu estou colocando aí no, no chat. Né? Então, primeiro sobre banda larga fixa e depois sobre conectividade das escolas. Vamos deixar esses links disponíveis na descrição do vídeo para que as pessoas possam acessar. Sim, perfeitamente. São públicos. Nesses 4 estados, desculpa, nos municípios, né, desses 4 estados que o senhor comentou, Amazonas, Amapá, Pará e Roraima, a implementação das infovias ela tem como objetivo prover políticas públicas, né, de educação, saúde, segurança, defesa e judiciário. Qual que é a realidade atual de conectividade dessas regiões em relação às áreas citadas, né? Você pode dar um exemplo? Por exemplo, como é que essa conectividade influencia nas rotinas de políticas públicas nessas áreas que eu comentei? Sim. Bom, primeiro eu vou explicar um pouco das infovias, né? Para que a gente possa responder mais especificamente a pergunta. Bom, as infovias são redes de cabos ópticos que estão sendo lançados ao longo dos rios da Amazônia e atendendo aí os municípios ao longo desses trajetos, né? Então, estão previstas infovias no Rio Branco, para atender Roraima, no Rio Solimões, para atender o Amazonas, até a divisa com a Colômbia, no Rio Madeira, no Rio Juruá, no Rio Purus. E já foram implantadas infovias de Manaus até Macapá. Né? São cabos óticos, né? E em cada um dos municípios atendidos ao longo dos trajetos da infovia, a gente também instala uma rede metropolitana óptica para atender em cada município 10 escolas, um hospital, um tribunal e uma praça pública.
Então, com isso, o objetivo dessa política pública, né, além do lançamento do cabo óptico, que representa aí, né, a disponibilidade de uma rede de transporte de alta tecnologia e alta capacidade, né, também o atendimento de setores da educação, saúde e judiciário. Então, ao longo de cerca de 60 e poucos municípios, a gente terá aí o atendimento de 10 escolas, do tribunal, do hospital, permitindo aí que essas entidades, as escolas, tenham acesso, né, à conectividade e, através da conectividade, tenha toda uma possibilidade, né, de acessar os diversos aplicativos aí educacionais, tanto para alunos quanto também para os professores, né? Além de também se inserir, né, em diversas estruturas administrativas aí do Ministério da Educação, de uma maneira bem mais eficiente, bem mais adequada para as necessidades. Da mesma forma, né, isso permitirá para a área de saúde, consultas à distância, uma série de atendimentos, né, que a conectividade permite e possibilitará. E, da mesma forma, o judiciário, né? A conectividade é aquela infraestrutura básica para que a gente tenha aí, né, a, a possibilidade, né, de prestação de serviços aí, tanto das mais variadas, né, setores aí, e também com a capacidade adequada e o importante, né, automatizado e em tempo próximo a tempo real, ou seja, velocidades e permitindo aí a disponibilidade de serviços da mais alta, né, tecnologia do momento, facilitando aí a penetração, né, de todos esses recursos, né, para a população de uma maneira em geral, né? Aí, então, e os cabos de fibras óticas, eles fazem parte do que a gente chama em telecomunicações de rede de transporte. Então, eles transportam todos os serviços de telecomunicações nesses cabos de fibras óticas, né? Algumas, a política pública está definida nesse momento para atender as 10 escolas, o hospital e o fórum, né? Mas a população, de uma maneira geral, também vai poder se beneficiar dessa estrutura através de empresas que vão oferecer serviços de telecomunicações utilizando essa fibra ótica. Perfeito. Uhum. E ainda nesse ano vai ser implementada uma infovia, né, que vai viabilizar a conexão entre os postos avançados do Exército e as fronteiras, né, inclusive para a atuação do Exército. Quais os impactos para o Exército e para as fronteiras dessa região, né? O que vai chegar até essas regiões que a gente não tinha até então, né? Um ponto importante sim, né, alguns locais, né, alguns postos avançados do Exército de Fronteira serão atendidos, notadamente aqueles situados em áreas urbanas, né, nas diversas cidades de fronteira que o projeto contemplará. O Exército, sim, poderá, né, terá acesso a toda essa conectividade que permitirá, né, todo essa inovação aí de comunicação e de atuação do Exército, facilitando também, né? Ele está tanto recebendo informações quanto também enviando informações para os centros de comando, né? De uma maneira bem moderna e atual, né? Facilitando o trabalho do Exército nas fronteiras e a proteção aí, né? Da, 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 dessa área brasileira que é tão carente, né? Então, serão sim postos avançados do Exército serão atendidos, mas nos centros urbanos. Existem outros postos avançados do Exército na fronteira, né, nas fronteiras, e por não estarem numa área urbanizada, né, não serão contemplados, mas estarão bem mais próximos, né, de um ponto de conexão com essas redes do que antes.
Uhum. E recentemente teve um encontro também, né, entre governadores da Colômbia e do Brasil para tratar de conectividade amazônica. Nesse encontro, né, houve menção sobre uma possível proposta de um acordo bilateral entre os dois países para proporcionar essa conectividade fronteiriça. O que esse acordo, né, um possível acordo bilateral poderia possibilitar para ambos países? Bom, Heloísa, a princípio, o projeto, né, Programa Amazônia Integrado e Sustentável, não, não, não estava no planejamento a conexão internacional. Ela era uma possibilidade. Claro, porque nós estamos chegando na cidade de Tabatinga, uma divisa tríplice com Colômbia, onde existe outro município com divisa seca, do mesmo lado do rio, Letícia, e também divisa com o Peru, mas sem com apenas um povoado do lado peruano, mas não um município, uma sede municipal. Bom, mas já sim se iniciaram conversas, não só com a Colômbia, quanto com o Peru, né, para, da mesma forma, né, levar conectividade para essas comunidades, para essas regiões nos países vizinhos, né, e com isso, né, é, num acordo de amplitude maior, né, a gente também passa a ter a possibilidade de ter um tráfego dos países do Pacífico da América do Sul para o Atlântico via essas infovias da Amazônia e vice-versa, né? A gente também poder trafegar dados do Brasil para o Pacífico através desse acordo, né, utilizando parte das infovias do lado brasileiro com parte das infovias do lado peruano e colombiano, para que a gente tenha um corredor internacional aí de tráfego, de tráfego de dados Pacífico-Atlântico. Então, Uhum. atendendo não só a comunidade local, a região amazônica, mas também possibilitando esse escoamento de todo esse tráfego entre o Pacífico e o Atlântico, encurtando distâncias e barateando também toda a oferta de serviços aí. Uhum. Em termos de desenvolvimento sustentável, né? Essa infraestrutura de conectividade, ela pode causar algum dano ambiental, já que ela passa pelos rios, etc. Isso, como o cabo ele tem 1 polegada de diâmetro, é muito pequeno. Então, e como ele é depositado no fundo do rio, sem nenhuma estrutura, esses cabos, inclusive, eles não são alimentados, não tem cabo de energia elétrica neles, né? Os equipamentos eletrônicos que usam energia elétrica estão só nas cidades, o impacto ambiental é desprezível. Tanto é que a gente tem muita facilidade no processo de licenças ambientais também, apesar do impacto ser desprezível, não derrubar nenhuma árvore para lançar o cabo, porque ele é lançado ao longo dos rios, né? As licenças, nós necessitamos de licenças ambientais, mas o impacto é bem desprezível por se tratar de um cabo que vai no fundo do rio e ele acaba sendo enterrado, porque o rio vai trazendo sedimentos lá no fundo e o cabo acaba sendo enterrado e ele fica ali, não fica nem exposto a algum contato. Então, o risco é bastante mínimo, bem diferente de se lançar cabo óptico em linhas de transmissão de energia, que você, para colocar as torres de transmissão de energia elétrica, né, sim, precisa fazer algum corte de vegetação para a instalação dessas torres de energia elétrica. No caso das infovias, de cabos ópticos ao longo dos rios, não tem desmatamento nenhum. Uhum. Perfeito. Uma última questão. Todas as questões que nós comentamos aqui sobre conectividade é via cabo de fibra óptica, né? Com milhares de quilômetros de cabos subaquáticos. Com relação ao 5G, o senhor até comentou alguma coisa na primeira pergunta, né? Mas quais as expectativas para a região em termos de conectividade? Muito boa. Bom, conforme eu até disse anteriormente, as redes ópticas, de cabos ópticos,
Elas são consideradas em telecomunicação como redes de transporte. E elas transportam todos os serviços de telecomunicações. Então, em relação especificamente a redes móveis com a tecnologia 5G, são redes móveis que necessitam de uma grande capacidade devido às altas velocidades que são ofertadas para os usuários das redes. Então, internamente, as redes precisam de transportar todo esse volume de dados, então precisa de uma rede de transporte de alta capacidade. E a fibra ótica é a rede de transporte com maior capacidade que existe até o momento nas redes de telecomunicações de todo o mundo. Então, em relação às outras as tecnologias de redes móveis anteriores, onde essas redes de transporte ótica não estava disponível, então as redes móveis na região com as tecnologias anteriores não conseguiam, né, oferecer serviço da mesma qualidade nas regiões onde há a fibra ótica. E agora, com essa rede de fibra ótica, todos os serviços vão dispor da rede de transporte da maior capacidade, com a melhor tecnologia, mais recente tecnologia de rede de transporte. Então, vai permitir que a rede 5G seja implantada na região e ofereça a melhor qualidade, a melhor capacidade de uso, da mesma forma que no restante do país, que já tem acesso a várias redes ópticas de transporte. Que bacana, Sidney. Que bom, né, que esses investimentos estão sendo feitos. A gente sempre comenta aqui no IDESF, nas aulas, né, com os alunos, o quanto a conectividade, infraestrutura para a área de fronteira, né, e para todas as regiões, na realidade, do país, elas são importantes. Então, muito obrigada pelos esclarecimentos, pelos números. Nós vamos deixar os links que o senhor passou na descrição do vídeo. E muito obrigada pela sua disponibilidade e participação aqui no Debate para o Brasil do Futuro.